Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Patrícia, de Língua Portuguesa. Hoje daremos sequência ao nosso PET, volume 5. Então vamos lá? Iremos trabalhar na nossa semana 2, Literatura Brasileira e outras manifestações culturais. A nossa introdução aí foi um pouco modificada para vocês terem um melhor entendimento, tá bom? Só que o conteúdo é o mesmo que tem lá no PET. Então vamos estudar aqui. Primeiro, precisamos entender quais são as diferenças entre resumo, sinopse e resenha. Então, vamos lá. O que é um resumo? Resumir é apresentar de forma abreviada e concisa o conteúdo, quer dizer, de forma sucinta, né? De forma curta. O conteúdo, os acontecimentos ou as ideias, desculpa, presentes em alguma coisa. Geralmente um texto, um livro, um filme ou uma peça de teatro. A finalidade do resumo é compartilhar de maneira seletiva as principais características do objeto a ser resumido. Para isso, ao fazermos um resumo, devemos procurar destacar os elementos mais relevantes daquilo que resumimos. Então, o resumo, gente, seria uma versão mais curta do texto original, tá? Normalmente é feito por outra pessoa que tem lido um texto original e não pelo próprio autor, beleza? A sinopse já é um resumo que geralmente acompanha a obra original e é escrita pelo próprio autor ou por alguém envolvido na produção da obra. Além de acompanhar a obra, a sinopse costuma aparecer em materiais de divulgação, pois a sinopse é um resumo escrito com o intuito de chamar a atenção para a obra em questão. Trata-se, portanto, de uma espécie de resumo, mas que desperta a curiosidade para que o leitor se interesse pela obra original. Vocês já viram aí muitos, para vocês, por exemplo, escolher um filme, você sempre olha a sinopse, que é o resumo, né, da história que vocês tendem a assistir, né? Ali você escolhe se realmente vale a pena ou não, né? Se você vai interessar. Aí tem a resenha. A resenha não é a resenha, né? De reunir os amigos, né? Fazer um churrasquinho, não. No português, resenha é sintetizar uma obra expondo de maneira crítica sua opinião, tendo como finalidade avaliar a obra que estiver sendo resenhada. Ou seja, ao escrever uma resenha, você deve apresentar um resumo da obra original acompanhado de sua opinião ou avaliação. A resenha é comumente publicada em veículos de comunicação logo após a edição de uma obra. Contudo, não há regras quanto a isso. Portanto, podemos escrever resenhas sobre obras de qualquer época. Ou seja, gente, a resenha é um texto mais opinativo, né? Que você pode fazer uma crítica, colocando os pontos positivos e negativos, por exemplo, de um livro ou de um filme, né? Então, sempre a resenha é a opinião, a crítica do autor sobre determinada obra. Na atividade 1, pede para a gente fazer a leitura do Apólogo de Machado de Assis e depois responder se esse apólogo é um resumo, uma sinopse ou uma resenha. Então vamos lá? O Apólogo é esse aqui, de Machado de Assis, beleza? Original. Se vocês quiserem fazer a leitura, é só pausar o vídeo. Para ficar fácil o entendimento, o resumo da obra anterior, acompanhem comigo. Um apólogo, Machado de Assis. Lembrando que apólogo é uma narrativa, pessoal, onde se tem objetos sendo os personagens agindo como seres humanos, beleza? E se trata-se, nesse apólogo, da agulha e da linha. E também aparece o alfinete. Vamos entender. A agulha e a linha discutiam para ver quem tinha mais valor, quem era mais importante. A agulha se achava mais importante porque ela vai na frente, abrindo caminho no tecido para a linha passar.
A linha se achava mais importante porque é ela quem une as partes do tecido para criar as roupas. No final, a linha tira sarro da cara da agulha, dizendo que no fim das contas quem vai ao baile no vestido da baronesa é ela, a linha, enquanto que a agulha vai voltar para a caixinha da costureira. Entra o alfinete e dá uma lição de moral na agulha. Viu só, sua trouxa, você fica abrindo caminho para essa linha miserável? Devia fazer como eu. Onde me espeta, eu fico. Não abro caminho para ninguém. A mensagem contida nesse apólogo, nesse texto, gente, revela como os sentimentos negativos podem minar uma relação que a princípio seria bastante produtiva. A agulha é o complemento natural da linha, de modo que uma precisa da outra para desempenhar a sua função. A partir do momento em que uma tenta se sobrepor, né, se sentir superior que a outra em termos de importância, quebra-se essa relação e todos saem perdendo. Por meio dessa narrativa, o que a gente pode entender? Que toda profissão e todo ser, pessoal, é importante. A gente sempre depende do outro para viver, não é verdade? Mas que existem pessoas e profissões, né, que infelizmente não são valorizadas e às vezes tem pessoas que procuram ajudar, né, que sempre está ali estendendo a mão e às vezes não são reconhecidas pelo seu valor, ok? A resposta da atividade 1, que foi se esse apólogo era um resumo, sinopse ou resenha, nós iremos responder. O texto que acabamos, né, de fazer o resumo, de fazer a leitura, ele não se enquadra em nenhuma das opções, pois esse texto, ele é um texto original completo, extraído de uma coletânea de histórias do autor Machado de Assis. Então, ele é o texto original, então ele não pode ser nem resumo, nem sinopse, nem resenha, tá bom? Então, essa aqui é a resposta certa. Atividade 2. Para refletir. Qual o título do texto? Por que ele recebeu esse título? Explique com suas palavras. Então, como sugestão aí, o texto chama Um Apólogo. Ele recebeu esse título porque um apólogo é um tipo de narrativa que tem o objetivo de passar uma lição de moral através das ações dos personagens, que são seres inanimados, no caso ali são objetos, né? Mas que são personificados dentro do texto. Por que personificados? Porque eles têm atitudes de pessoas, é isso? O que a agulha falou para o novelo de linha no texto em destaque, inicialmente? Então, a agulha disse que o novelo era muito metido, soberbo, cheio de si, fingindo que valia alguma coisa nesse mundo. O 3. Por que houve discussão entre a linha e a agulha no texto em destaque? A agulha e a linha discutiam sobre qual das duas era mais importante na produção de um vestido de baile. No texto, o número 4. Qual seria o papel desempenhado pela agulha no apólogo de Machado de Assis? A agulha, ela vai na frente, abrindo caminho, perfurando o tecido para que a linha passe e una as partes. O 5. No texto em destaque, qual o papel exercido pela linha? Né? Nós já falamos da agulha. E a linha? A linha vai atrás, né? Guiada pela agulha e vai unindo as partes do tecido, certo? 3, pessoal. Pergunta o que aconteceu no texto em destaque quando a agulha ficou nervosa. Conforme a agulha vai ficando nervosa, faz ofensas à linha e tenta argumentar para provar que ela vale mais, que a linha não tem importância, que é sua subordinada. O que o novelo falou para a agulha no final da história que estamos analisando? O novelo de linha disse que no final das contas quem iria ao baile se divertir e dançar seria ele, pois estava no vestido da baronesa, que ela voltaria para a caixinha de costureira. Qual a grande temática abordada nessa história, que é um clássico da literatura brasileira, escrita por um romancista negro que foi além de seu tempo? Do que se trata, né? Quais são os temas? Se tratam da injustiça, né? De cada um ter sua função na sociedade, né?
da desvalorização, né? Pesquise no dicionário ou com pessoas ao seu redor o significado da palavra coso e coser. Coso, costuro, e coser, costurar. No 10, o que você achou dessa história? É uma resposta pessoal. Conte com exemplos do seu dia a dia, né? Você que já sabe aí, né, a importância de você analisar, no caso desse texto, qual o ensinamento que ele nos traz, nós podemos, por exemplo, pensar em um exemplo na escola. Tem sempre aquele aluno bacana, bom, esforçado, e tem sempre aquele outro que é preguiçoso, que só quer só as respostas das atividades, não é verdade? Certo. Aquele aluno bom vai passar atividade, por exemplo, para ele, não vai? Né? Vai passar. Aí o preguiçoso, nossa, eu não fiz o dever e tal. Aí o aluno bom vai, impressa o caderno. E isso, quando impressa uma vez, costuma ser várias vezes, dependendo, né? Se o aluno for folgado. Beleza. Aí você vai e passa o caderno para ele. Ok. Aí no fim do ano, o aluno que se esforçou passa de ano, né? Beleza, porém ele está mais cansado porque ele estudou bastante para passar, né? Se esforçou. Enquanto aquele preguiçoso também talvez passe de ano, só que com certeza ele ficou mais tempo se divertindo, né? Se distraindo, porque não tinha muito tempo para fazer o dever. Quer dizer, ele preferia brincar ou fazer outras coisas. O dever ele fazia rapidinho, ele copiando o colega, certo? Muitas vezes, né, olhando aí para o lado da narrativa, esse preguiçoso nem lembra quem que ajudou ele a passar de ano, né? E não deve nenhuma obrigação àquele bom aluno, né, que sempre ele estava ali infernizando para ganhar as atividades de graça, por exemplo. Então, gente, a vida às vezes né, tem suas injustiças, né? E se for olhar, pode acontecer e acontece muitas vezes desse aluno preguiçoso, talvez futuramente, né, por ter pais influentes ou então contatos, acabar conseguindo um emprego melhor do que aquele bom aluno, né? Às vezes acontece isso. Mas a questão toda nem é essa. A questão toda é que nesse texto a gente tem que repensar quem que a gente ajuda, né? As formas que tem da gente ajudar, porque às vezes, por exemplo, você ajuda esse colega, mas está ajudando de forma errada. Por que você não ajuda a ele a ir para frente, né? A não ficar dando atividade de graça para ele. Tipo, não ensinar, né? Ensiná-lo em vez de ficar passando. Outra coisa, a gente pode até auxiliar, ajudar as pessoas, porque a gente deve fazer isso mesmo. Só que a gente tem que perceber quem que a gente está ajudando. Será que essa pessoa está dando o valor, né? Será que essa pessoa está me reconhecendo ou está só explorando, né? Será que ela está abusando da minha boa vontade? Então, você tem que olhar isso, né? E por isso que no final da narrativa tem: não sejam agulhas para a linha miseráveis, né? É bacana você ajudar, ser reconhecido também, porque todo mundo tem seu valor, né? Todo mundo precisa do outro. Então, a gente pode até auxiliar, a gente pode até ser agulha, né? E orientando, mas a gente não pode deixar a linha, né, nos maltratar, nos prejudicar ao ponto da gente fazer o melhor e não ser reconhecido, tá bom? Deus abençoe cada um, espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima aula.